Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Fórum Internacional de Dança. Sejam todos bem-vindos. Estamos aguardando as pessoas entrarem, sejam todos bem-vindos ao Fórum Internacional de Dança. Eu sou Mavikia Quieto e eu estou aqui hoje no Home Dancing, que é uma série de entrevistas onde nós convidamos diversas personalidades da dança para estar contando um pouquinho sobre a sua história aqui na página do Fórum Internacional de Dança. Sejam todos bem-vindos, é um prazer recebê-los. Hoje nós teremos uma entrevista muito especial com Gisela Vaz, presidente do Conselho Brasileiro de Dança. Sejam todos bem-vindos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. O Fórum Internacional de Dança existe há 8 anos, foi idealizado pela bailarina, produtora, professora de dança Priscila Yokoi e empresária, onde o principal objetivo é estar divulgando a dança, os seus benefícios, materiais para profissionais, diretores de escola, professores, alunos, onde nós trazemos aí o assunto dança com foco a todo momento. E nós estamos aqui hoje, nesse momento bem atípico, né, de quarentena, isolamento social, e nós idealizamos esse home dancing para que a gente possa estar trazendo para vocês grandes profissionais da área da dança para estarem contando um pouquinho sobre as suas histórias de vida, seus projetos, como estão enfrentando a quarentena. Então eu vou convidar a minha grande personalidade, Gisela Vaz, que vai estar aqui conosco contando um pouquinho sobre a sua história. Carregando. Olá! Olá! Seja bem-vinda, Gisela. É um prazer Obrigada. enorme. Um Tá prazer travado? enorme tê-la aqui conosco. Seja bem-vinda à nossa Obrigada. página. Tá Tá carregando travado? ainda a sua imagem, Gisela. Ah, tá, ok. Eu não estou conseguindo te ver ainda. Tá carregando ainda a sua imagem. Vamos ver. Tá me ouvindo? Tô ouvindo bem? Eu também Sim. tô te ouvindo super bem, Gisela. Vamos ver se a imagem carrega. Vamos. Ainda não carregou. Quer tentar mais uma vez? Gisela, tá me ouvindo? Aí. Muito bem. Tô meio no escuro, né? Mas a luz não tá ajudando muito. Tô Não, tá tentando boa, ficar tá um pouco. boa. Tá dando para te ver bem, Gisela. Tá vendo para te Tá? ver bem. Ok. Bom, primeiro quero agradecer você ter aceitado estar aqui conosco nessa série de lives Home Dancing da página Fórum Internacional de Dança, que tem aí como idealizadora a grande bailarina, empresária Priscila Yokoi. Nós estamos nos revezando na entrevista, eu, a Priscila, o Theo, a Cristina Morales, onde nós estamos trazendo sempre pessoas, personalidades, para estar contando um pouco da sua história, né? Aproveitando esse momento da quarentena para que a gente possa estar levando um pouco de positividade para as pessoas nesse Exatamente. momento tão difícil, né, Gisela? Então, seja Exatamente. bem-vinda. Fala um oi aí para as pessoas que estão nos Oi, ouvindo. é um prazer estar aqui com você. Que honra poder contribuir com o Fórum Internacional de Dança, né? E com você, que é uma pessoa maravilhosa, com a Priscila, foi uma grande bailarina, é uma grande bailarina, né? Cris Corrales também. Estou muito feliz. E o que eu puder ajudar vocês e estou à disposição aqui para
poder estar respondendo as perguntas ou dúvidas ou o que seja. Muito obrigada, Gisela. Eu gostaria de começar para que Sim. você contasse um pouquinho da tua história, né, com a dança, a tua formação. Como é que começou a história da dança na sua vida? Com que idade você iniciou seus estudos de dança? E o que te motivou? Foi sua mãe? Você sempre quis dançar? Conta pra gente. Bem, minha história de dança começou com 5 anos de idade. Eu sempre fui apaixonada em dança, então com 5 anos nós nos mudamos para Brasília, meus pais conosco para Brasília, e lá nós começamos a fazer balé, eu e minha irmã. E eu pedi para minha mãe, eu falei, olha, eu quero dançar balé, eu tinha visto uma vez na televisão, e me apaixonei pela dança, e foi aí, parece que um bichinho picou ali, e naquela época eu já tinha certeza do que eu queria, que era ser bailarina. Com 5 anos de idade. Que legal, Gisela, que legal. Então, nós passamos 9 anos em Brasília, porque eu sou de Goiânia, né? E meu pai foi eleito deputado federal, nós nos mudamos para Brasília. Lá eu tive aulas com a professora que ela tinha dançado na Ópera de Paris. Então foi assim, foi um aprendizado maravilhoso, porque além das aulas normais de balé, de técnica, tudo, nós éramos obrigadas no final da aula a escrever os nomes dos passos que a gente tinha tido aquele dia nas aulas. Então isso me deu assim muita facilidade, não só com os nomes, né, com a nomenclatura, com como escrever os nomes, como falar e saber bem os passos de balé clássico. Vindo para Goiânia, 9 anos depois, nós entramos numa escola chamada Música Centro de Estudos, que era uma escola que tinha balé e tinha música. E nessa época, a diretora da escola, que era a Glaci Antunes de Oliveira, que é uma musicista famosa, ela trouxe para Goiânia uma professora que era do Royal. Então, ela era professora da escola do Royal. Que legal. E aí nós começamos, então eu saí da escola francesa para a escola inglesa. E aí eu fiquei por mais 7 anos estudando com essa professora. Quando ela veio a Goiânia, ela nem falava português. Olha. Então foi assim, ela conhecendo a gente conhecendo a aula, aquela dificuldade para a gente entender, mas foi um trabalho maravilhoso que a gente teve. Mas com 17 anos, 18 anos, eu entrei para a faculdade de psicologia. Aliás, eu entrei com 16 anos. E um ano depois eu pedi meu pai, que falei, olha, pai, eu gostaria muito de estudar no exterior. Na verdade, antes disso, já com 11 anos, nós começamos a fazer curso fora. Ou no Rio, ou em São Paulo, ou fora do Brasil. Sim. E com 18 anos, eu tranquei a minha faculdade e fui morar em Nova York. Que minha irmã e eu fomos para Nova York. Deixa eu te perguntar uma coisa. Desculpa te interromper. Deixa eu te perguntar. Claro. Nesse processo seu de formação, você falou que com 5 anos você já meio que sabia o que você queria. Mas conforme você foi ficando mais, como você colocou, com 11 anos, você começou a sair para fazer cursos já em outros estados. Você se recorda, né? Eu tenho entrevistado algumas pessoas e eu faço essa pergunta para elas e é muito interessante as respostas que eu tenho, né? Eu pergunto assim, e estou falando para você também. Você se recorda o momento exato que você falou, nossa, é isso que eu quero para minha vida de verdade, eu vou me dedicar ao máximo, cada vez mais, porque eu quero chegar em tal lugar com a dança. Você se recorda desse momento? Eu até estou citando que eu entrevistei o Edson Santos, professor de lyrical jazz, que foi do Raça e tudo mais. E ele conta, Gisela, ele contou na entrevista que ele se recorda exatamente o momento que ele passou em frente à escola da Roseli Rodrigues, que chamava Long Life, que ele se arrepiou inteiro de ouvir uma música, Maria Maria, de Elis Regina. Aí ele falou, eu preciso entrar e ver o que está acontecendo dentro desse lugar. Ele entrou. Quando ele viu a Roseli, ele se arrepiou inteiro. E a vida dele mudou. E ele focou. E quero ser bailarina, quero ser professor. E foi. Com você, como é que foi isso? Você se recorda?
Não, eu sempre fui muito apaixonada pela dança, não só no balé clássico, mas aquele interesse pela arte em geral, né? Pelo balé, pelo jazz, por tudo que tinha a ver com arte, por museus, por fotografia, tudo. Mas com 11 anos de idade, o Teatro Goiânia foi reinaugurado. Era um teatro bonito de Goiânia e ele ficou um tempo fechado. Nessa reinauguração, quem veio dançar foi a Ana Botafogo. E nós dançamos com a Ana Botafogo. Que Então, para legal. mim, aquilo foi assim, o máximo, eu poder estar junto, vendo a Ana Botafogo, estar dançando junto. E eu acho que aquilo me deu, falou assim, olha, é isso que eu quero realmente. Quero ser uma bailarina profissional, né? E poder dançar em vários palcos, né? Viajar, tendo as possibilidades, viajar bastante, poder ser uma profissional. Que E gostoso. foi Então aí foi que nós esse fomos. momento. Sim, foi esse momento. E aí, com 18 anos, eu fui para Nova York, minha irmã e eu fomos para Nova York, e a gente vivia de dança. Era assim, 5 aulas por dia. Eu tive a oportunidade de fazer aula com a Melissa Hayden, que foi bailarina do New York City. Fiz aulas com Burman, que até faleceu agora há pouco tempo, acho que foi no final do ano passado. Foi um professor maravilhoso. E minha irmã voltou ao Brasil e eu continuei em Nova York, porque ela nessa época ela era mais nova um ano que eu, e ela foi prestar vestibular. E eu fiquei e consegui entrar para a companhia profissional chamada New York Dance Company. Era uma companhia que dançava clássico e neoclássico, não era uma companhia tão grande. E eu entrei como trainee, porque eu não tinha visto, né? Eu não tinha, na verdade, eu não tinha green card, não tinha visto. E eu não podia entrar como já uma pessoa efetiva, né, na companhia. E aí eu fiquei um tempo na companhia e aí não deu mais para ficar, porque você viver em Nova York, é uma cidade caríssima, Sim, né? Viver de dança e não ganhar para. Quer dizer, o que eu ganhava não dava para sobreviver. sim. E era um gasto muito grande. Voltei para o Brasil, voltei para Goiânia e dançando. E aí voltei para Goiânia, voltei para música, mas já achei que eu não era mais royal. Porque quando eu fui para Nova York, eu estudei Vaganova, Balanchine? eu aprendi muita coisa de Balanchine por causa da Melissa Hayden, né? E eu já, o royal já era muito fechado, muito travado para o que eu queria, né, como bailarina. E aí eu tive um problema eu tive uma hernia de disco, eu tive um acidente e Nossa, eu tive um disco que saiu do lugar e aí já me atrapalhava dançar muito. Mas aí nossa, quando a Carlota Portela veio ao Brasil, aí eu já dançava, eu fazia balé, eu fazia jazz, eu já tinha conhecido contemporâneo, Horton, Dunham, sapateado e que fui legal. por todas as áreas. Que ótimo. Sempre fui muito curiosa, né, com a dança. E aí a Carlota veio coreografar em Goiânia e Sim, falou: Eu quero você na minha companhia. Eu que te legal. espero o mais rápido possível. Que E a legal. Carlota Portela é uma coreógrafa de jazz, né? Que era Sim, diretora da Vacilou Dançou. sim. E aí eu não pensei duas vezes, fui para o Rio de Janeiro e entrei na companhia, fiz vários trabalhos para não só para a Carlota, no Vacilou Dançou, mas também para a TV Globo, né, para a Rede Globo, até papel em novela, fazendo cena, fantástico, Que né? legal. Que Então, legal. programas na TV Globo e TV Manchete. Que E maravilha. paralelo a isso, eu dava aulas para artistas da Globo, para atores e atrizes particular. Que Então, eu legal, sempre Gina. fui assim, todo mundo descansava no sábado e domingo e ia dar aula. Porque eu tinha essa preocupação de estar sempre aprendendo mais. E foi Sim. que me veio essa coisa na veia, assim, de ser professora. Porque quando eu morava em Nova York, tudo que o professor me falava, no final da aula, eu tinha um diário, eu escrevia. Tá. Eu queria as correções, as explicações, ao rondejam. Existe o rondejam GT, e existe o rondejam de adágio. Então, Sim. todas essas coisas, assim, eu ia escrevendo. E Sim.
interessando por isso. Foi aí que eu Deixa comecei eu a te dar aula perguntar uma também. coisa. Nesse período que você estava como estudante ainda, né? Você falou que entrou na Universidade de Psicologia e que aí você trancou para ir para os Estados Para Nova Unidos. York. Isso. Teve algum momento, assim, como é que foi isso? Porque a gente sabe que não é fácil, né? A gente convencer a nossa família, os nossos pais, enfim, que a gente quer viver de cultura, viver de dança, né? Como é que foi isso? Você sempre teve apoio dos seus pais? Quando você falou que ia trancar a matrícula, ok, você foi apoiada? Como é que foi isso? Como é que era isso? Sempre, sempre tive apoio dos meus pais. Meus pais foram maravilhosos nesse ponto. Meu pai, ele tinha uma visão assim muito diferente, né, para aquela época. Ele era uma pessoa muito culta e ele queria que a gente tivesse essa cultura. O que importava para ele é que a gente fosse feliz. Então eu tranquei minha faculdade, fui para lá, dancei, foi maravilhoso. Quando eu voltei para a faculdade, que foi uma dificuldade muito grande de eu poder fazer a faculdade e passar 6 horas por dia dançando. Então eu estudava de madrugada, eu estudava a partir das 10 horas da noite. E eu tive muita ajuda dos meus professores, porque eles sabiam que eu era bailarina e eles me ajudaram muito nesse ponto, até eu conseguir Quando formar. você voltou de Nova York, você continuou seus estudos de psicologia, Gisela? Continuei meus estudos, me formei em psicologia, fiz depois especialização em distúrbios da personalidade. Estudo assim, indo e voltando. Fui para o Rio, voltei, estudei mais. Entendi. E essa sua transição, né? Você falou que sofreu um acidente, teve esse problema, né? Enfim, como é que foi a sua transição de dançar para professora? Você disse que começou com os artistas ali da Globo, dando aula particular, né? Enfim, dos trabalhos que você fazia de televisão. Como é que foi essa transição? A transição aconteceu, na verdade, eu sempre fui apaixonada por palco, então eu queria ser bailarina só. Mas aí eu comecei a ter crises de hérnia de disco. Então, de repente, travava a minha coluna, eu tinha que ir para o hospital, tomar injeções para poder dançar. Isso foi me dificultando muito a dançar, porque, claro que a saúde é a primeira coisa que a gente pensa, né? Então, isso foi assim, meu caminho foi mudando por esse motivo. Caso contrário, eu teria continuado como bailarina. Mas eu senti muita vontade e muito feliz de poder passar o que eu tinha aprendido, né, fora, em todos os cursos que eu fiz. E eu comecei a gostar de ser professora, Que, entendeu? que E aí legal. eu já vi por esse outro lado também. E essa ideia de montar o estúdio, né? O seu estúdio Dansarte, ele veio em que momento? Ela veio em que momento? Veio quando 2 anos depois eu voltei para Goiânia, porque aí já estava muito difícil para eu dançar por causa da hérnia de disco. E aí eu comecei a fazer cursos fora, eu e minha irmã. Eu fui para Cuba várias vezes, fui para Europa, fui para Royal Danish Ballet, que eu comecei a fazer, comecei a já pensar como uma cabeça já de professora, né? Então comecei a fazer cursos de especialização para professora. Então, 3 anos seguidos eu fiz o curso em Cuba, de metodologia cubana, aí fui para o Royal Danish Ballet School, fiz a Bournonville, né? Aí eu fui para a Scala de Milão, fiz um curso na Scala de Milão, de Tchaket. Eu já tinha feito Royal, né? Eu formei pela Royal, cheguei a cursar todo, né, o curso. Já Os tinha exames. aprendido todos os exames da Royal até Advanced. E já tinha aprendido a técnica da escola da Ópera de Paris, que é uma coisa muito refinada, principalmente de mãos, de braços, né? E detalhes de pés. E aí eu comecei a falar assim, não, eu acho que está na hora da gente montar a nossa escola. Então nós tivemos apoio dos meus pais e foi aí que nós criamos o Estúdio Dansarte, a nossa primeira escola, que a gente construiu num terreno que nem era nosso. Meu pai construiu para nós num terreno que era alugado. Ah, E lá nós ficamos por 4 anos. legal.
E o estúdio tem quantos anos hoje, Gisela? Tem 34 anos. Nós montamos em 1986. 4 anos depois, a gente conseguiu fazer a nossa sede própria, construir. Aí já era eu e minha irmã, com o nosso dinheiro, e construímos a sede própria. 15 anos depois, a gente construiu a outra sede e agora a outra sede. Então, nós temos 3 escolas. Que legal. Né? Todas em Goiânia. Foi muito trabalho. Todas em Goiânia. Foi muito trabalho. E me conta uma coisa, é muito legal ouvir a tua história, né? Eu que te conheço, mas não conheço a fundo, assim, nessa entrevista a gente acaba conhecendo mais as pessoas, né? Muito legal essa oportunidade. É interessante você ter a sua irmã, né? Como uma grande parceira, uma partner, né? Aí vamos colocar com você nessa história toda, né? Como aluna no processo de formação, depois indo para Nova York, e aí vocês juntas montando um estúdio. Muito legal isso, Gisela, de ouvir assim, né? E a gente nunca parou, nós nunca paramos de fazer cursos. Eu fiz mais de 30 cursos no exterior para professores, para bailarinos. Então, eu acho assim que a gente não pode parar. O tempo todo a gente tem que estar aprendendo. E às vezes alguma pessoa, a própria aluna nos ensina alguma coisa. Nossa, o modo de fazer esse passo, do jeito que ela fez ali, é perfeito. Então, sempre a gente está aprendendo. Que legal, Gisela. Fico muito feliz de ouvir isso. E até vai ter muito a ver até com a próxima pergunta que eu vou fazer, né? Você colocou que você esteve aí junto a grandes escolas, né, que desenvolvem metodologias bastante específicas, né? Todas são de balé clássico, mas elas têm as suas peculiaridades, né? Por exemplo, você colocou a Ópera de Paris, né? Ali, francesa, né? Você colocou Vaganova russa, você colocou Tchequete, italiana, você colocou Cuba, né? O método cubano e Balanchine e tudo mais. E tudo isso, né? Nós sabemos que você também é idealizadora de uma metodologia própria que você desenvolve no seu estúdio e que você dá cursos. Conta pra gente como é que foi aí estruturar um método que não é fácil, né? Você realmente tem que ser conhecedor de tudo que existe para poder realmente desenvolver aí um método seu. Conta pra gente um pouquinho disso. Então, depois que nós tínhamos já a escola há 15 anos, eu comecei a pensar, por que eu não desenvolver um método próprio se eu não uso nem Vaganova, nem Royal, quer dizer, eu uso tudo de todos, mas por que eu não vou desenvolver um método meu próprio dentro do que eu estou trabalhando com meus alunos? Então, elas praticamente foram cobaias, né? Meus alunos foram cobaias, que eu fui vendo a melhor maneira de ensinar, né, a melhor maneira de fazer cada passo, como fazer ele decomposto, qual passo vem antes de qual. Então, por exemplo, você fazer um entrelacê, você tem que saber fazer um tanfoueté, porque não tem como você fazer um entrelacê sem um grand batiment. Então, às vezes as pessoas não sabiam disso. Eu via assim, as pessoas dando aula e não sabia como corrigir o aluno, porque não sabia como explicar, né, o modo de fazer. Então, eu demorei 15 anos para criar meu próprio método. Eu ia fazendo, aí achava, não, dessa maneira eu achei que eu não posso ensinar esse passo antes desse. E foram 15 anos de estudo, assim, intensivo, direto. E aí eu fiz um método próprio, que é o método Gisela Vaz, que é um método brasileiro de balé, que eu considero um método brasileiro. Eu registrei e patenteei esse método. Então, de lá para cá, eu tenho dado curso sempre em julho e janeiro para professores, são professores do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Então, eu acho assim que tem dado muito certo. Tem várias escolas já usando o meu método, fazendo exames com o meu método, né? Então, eu dou todo o apoio, dou todo o respaldo, o suporte, né? Técnico e artístico. Que legal, Gisela. Eu gostaria também que você colocasse assim, e contasse um pouquinho. Você é presidente de um conselho, né, brasileiro de dança, o CBDD.
Como é que entrou essa ideia, assim, na sua vida, o CBDD? Você teve esse insight, essa ideia? Como é que foi isso? Em que momento? Conta pra gente. Não, o Conselho Brasileiro da Dança já existia. Ele Tá. foi criado em 1979 pela senhora Elba Nogueira, no Rio de Janeiro. Sim. Ela era presidente do Sindicato da Dança e depois ela criou o conselho, com estatuto, com todas as regras de um conselho, né? E ela ficou durante muito tempo como presidente do conselho, mas na época o conselho, assim, ele tinha um festival, né? Que era o festival CBDD do Rio de Janeiro, que era até um festival extremamente forte e tinha, assim, sempre eles traziam vários jurados internacionais maravilhosos. E aí a dona Elba Nogueira faleceu e quem entrou no lugar dela foi a Marisa Estrela, que é a diretora do Centro de Dança Rio, né, a proprietária do Centro de Dança Rio. E a Marisa ficou durante muitos anos, eu nem sei dizer quantos anos. E em 2012, quando eu criei o Festival Internacional de Dança de Goiás, ela veio até como jurada e ela resolveu me nomear como presidente do Conselho Brasileiro da Dança. Para mim foi um susto. Eu esqueci de dizer que na época eu era já delegada do Conselho. Ah, Então tá. ela criou os cargos de delegados. Cada estado tinha um delegado, né, um representante. E eu já era delegada do Conselho, já fazia acho que uns 6 anos, 7 anos. Tá. E ela veio a Goiânia e me elegeu presidente do Conselho. Olha Assim, que ela me legal. nomeou junto com os outros delegados que aqui estavam. Então, eles fizeram a votação e me escolheram como a nova presidente do Conselho. Que legal, Foi Gisela. aí que eu tomei posse e fiz algumas modificações. E aí ele deixou de ser um conselho assim que tivesse só um festival e uma reunião entre nós. E aí passei a fazer um trabalho mais profundo, no sentido de unir todos os estados, né? Sim. E de criar várias outras coisas, vários outros eventos, várias outras ações importantes para a dança. Que legal, Gisela. Bom a gente ouvir a história. Eu já sabia meio que nos bastidores, mas é legal ouvir de você a história, né? Dessas outras personalidades, grandes personalidades da dança, né? Enfim, que começaram esse movimento, esse conselho aí, e que é tão importante, né, para a divulgação da dança no Brasil e para projetar, como você já colocou aqui, bailarinos através dos festivais e tudo mais. E o Festival de Dança Internacional, como é que surgiu essa ideia, Gisela? Nós já fazíamos, minha irmã e eu já fazíamos o Fest Dança aqui. Fizemos o Fest Dança, era um festival nacional, nós realizamos por 10 anos. Aí nós resolvemos parar com o Fest Dança, porque a gente falava, olha, nós vamos parar por um tempo, vamos pensar bem, de repente a gente cria um festival mais imponente, que a gente possa trazer jurados internacionais, que a gente possa trazer pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil também para participar, e que tenha assim um formato sempre muito ligado à qualidade dos bailarinos, à qualidade dos jurados e dos professores. Então foi aí que nós criamos o Festival Internacional de Dança, e que já no primeiro ano deu um boom, que nós já tínhamos 19 estados participando do festival. Sim. Quando foi o primeiro ano, Gisela, do festival? Foi 2012. Foi 2012. 2012. Que legal. E o festival, esse ano, ele não vai acontecer? Não vai acontecer. E foi um ano assim que nós escolhemos jurados maravilhosos para trazer, que jurados assim de grande nome, né? Jurado um russo, uma bailarina da Ópera de Paris, uma primeira bailarina, e outros jurados maravilhosos. Infelizmente, vai ter que ficar para o próximo ano, se Deus quiser, se a gente conseguir realizar novamente. Com certeza. E você, então, sempre foi uma pessoa assim que, além, né, de
de ter sua escola, né? De, enfim, ser uma pesquisadora, uma estudiosa do método que desenvolveu o teu método brasileiro de dança, de balé, você sempre articulando aí no sentido de estar promovendo a dança de várias formas, né? Como você colocou aqui, através do festival, depois esse convite para se tornar, né, presidente do conselho. E também agora, né? Agora eu falo porque eu acredito que seja o mais recente dos seus projetos, que é a pré-seletiva do Prix de Lausanne aqui no Brasil. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que foi esse processo, né? Nós sabemos que esse festival, né, na minha opinião, pelo menos aqui na minha modesta opinião, é o maior, né, festival de projeção de solistas do mundo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre o PRI mesmo, né? Porque muitas pessoas brasileiras não conhecem, né? Não sabem, acham que é apenas mais uma competição como o IAGP ou como qualquer outra, né? E ele tem características muito específicas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso e também, na sequência, como é que foi você conseguir trazer esse festival para o nosso país, que, enfim, é maravilhoso ter essa oportunidade. Conta pra gente. Então, eu conheci o Prix de Lausanne, eu tinha ido uma vez para assistir, fiquei maravilhada pelo cuidado que eles tinham com os bailarinos. Acho que foi por isso também que a gente criou o Festival Internacional, com esse cuidado com o bailarino, entendeu? E eu tinha ido uma vez, depois eu fui novamente em 2007, 2008, não sei, levar uma aluna para concorrer. E aí eu vi realmente esse aparato que eles têm para tratar o bailarino desde quando você entra, que você tem aqueles testes que você faz de físicos, né, tudo, e depois, assim, quando você não passa para outra fase, você tem um jurado que vai estar te dando atenção, que vai te explicar por que você não foi para frente, né, quais são as suas... o que você mais necessita trabalhar, né, de agora em diante. E aí eu fiquei assim, apaixonada. Voltando ao Brasil, eu fiquei com aquilo na cabeça. Meu Deus, a pré-seletiva acontece na Argentina. Mas acontece na Argentina e quase não tem argentino que vai para a final, que é em Lausanne, né? E por que não no Brasil, que é um país muito maior e que sempre tem representantes no Prix de Lausanne, né? E eu fiquei com isso na cabeça. E aí teve uma época que eu falei, eu vou escrever uma carta para Amanda Bennett, que na época ela era a diretora do Prix de Lausanne. Escrevi uma carta para ela em inglês e ela me respondeu 2 dias depois. Quer dizer, ela escreveu uma carta, não, passei um e-mail, escrevi uma carta. E ela me respondeu, estou ficando doida. Ela me respondeu 2 dias depois que gostaria de me conhecer e que se a gente não poderia falar por Skype. Tá. Acho que travou, né? Voltou. E eu falei, claro, com certeza. E aí nós marcamos uma hora para a gente conversar e eu fiquei assim, meu Deus, né? O que eu vou dizer para ela? Como é que eu vou explicar? Quais são os argumentos que eu vou dizer para trazer a seletiva do Prix de Lausanne? E aconteceu que no ano anterior, a seletiva do Prix tinha sido no Uruguai, em Montevidéu. Foi feita pelo Julio Boca. E, assim, tinham passado 2 brasileiras. Então, ninguém tinha passado do Uruguai, ninguém tinha passado da Argentina e 2 brasileiras tinham ido representar, né, a América Latina no Prix de Lausanne. E aí eu conversei com ela, fui muito sincera. Falei, eu gostaria muito que o Prix a seletiva viesse para o Brasil. Primeiro, que nós temos um país muito maior, muito mais representativo a dança atualmente, porque... Então, não só pelo tamanho do país, mas pela quantidade de bailarinos que nós temos, né? Quantos talentos. E nos últimos anos, os brasileiros que muitos têm ganhado, né?
o Prix de Lausanne nos últimos anos, sempre tem bailarino que vai para a final ou bailarino que ganha, né? Seja primeiro lugar ou seja o Prix. E aí ela achou assim, olha, você me dá 2 dias para eu pensar e eu vou te responder. Aí eu fiquei com aquilo, meu Deus do céu, que loucura, né? E aí 2 dias depois ela me passou um e-mail dizendo que sim, a pré-seletiva ia ser no Brasil no próximo ano e as exigências todas. Que e legal. Aquilo para mim foi assim, uma coisa maravilhosa, né? Da gente poder fazer aqui. Com todas as exigências, é óbvio, né? Sim. Que tem o Prix de Lausanne, que é uma competição maravilhosa, para mim, a melhor competição, mais importante competições de solistas, né? Sim. No mundo. Sim, que projeta, né, as carreiras, né? Os bailarinos que têm essa possibilidade de participar dessa competição, desse festival, eles realmente têm uma grande oportunidade de estarem sendo vistos por grandes escolas, né? Muito importante essa ação que você teve de trazer o PRI para cá. E eu acho que eu queria ouvir um pouquinho, né? Sobre o que o PRI, nesse momento, né, tem dito, tem te orientado. Esse ano vai ocorrer a seletiva aqui ou eles vão cancelar só para o ano que vem? Qual é a orientação? Eles vão me dar um parecer no mês de julho. Ele vai ter um parecer se vai acontecer a pré-seletiva ou se vai ser somente por vídeo. Se o Prix de Lausanne também vai acontecer, ainda não temos ainda essa resposta. Então, eu estou aguardando para que no momento que eles me falem, né, o que vai acontecer, eu poder estar anunciando aqui no Brasil também, né? Sim. E dizendo como vai acontecer isso, se vai haver uma pré-seletiva, se vai ser somente por vídeo, se não vai ocorrer também em Lausanne, porque ano passado não foi em Lausanne, né? Porque estava em reforma. Sim. Então ele foi em Montreux ano passado, que foi maravilhoso também. Sim. Então eu ainda não tenho essa resposta. Essa resposta. Eu acho muito importante, eu sempre gosto de estar pontuando, né? Eu tenho eu tenho um pensamento com relação aos festivais, né? Eles fazem parte da minha vida. Eu tenho escola há 25 anos e eu sempre defendi muito participar, envolver os meus alunos a participarem de festivais, porque eu acredito que o festival ele tem uma ação pedagógica muito importante na carreira, no desenvolvimento dos meus alunos. Então, eu acredito que quando eu promovo, né, eu motivo os meus alunos a estarem indo para um festival, eu acabo ali trabalhando nele vários aspectos, né, da composição, da evolução de um ser humano que vão além da sala de aula, né? Então, muitas pessoas às vezes veem, mas competição gera muita, enfim, assim, muita disputa entre os alunos e tal. E eu sempre fui muito defensora, né? De falar que não. Aqui tudo depende da cabeça do diretor que vai realmente estar encaminhando esses alunos e preparando esses alunos para os festivais. Então, eu sempre oriento que o único competidor aí à frente dele é ele mesmo, né? Então, o festival ele serve para motivar, para o intercâmbio, né? Para que esses alunos tenham essa vivência de conhecerem outras pessoas, de não estarem fechados no mundo da escola deles, né? Existe dança além da escola, né? Da sua escola de origem. Então, é importante você ver outras coisas, você ter possibilidade de conhecer outras pessoas, conhecer outros professores, se autodescobrir no palco, né? Onde você vai se superar a cada momento, né? Então, é muito importante essa ação de trazer uma competição tão grandiosa aí para o nosso país, para que motive cada vez mais os nossos bailarinos. O Brasil é um grande celeiro, né, Gisela? De exportar bailarinos e bolsas, né? Eu acho que a competição saudável é muito importante. A nossa vida é uma competição. Então, quanto mais você está preparado para as competições, né? Que seja você passar no vestibular, você conseguir um emprego, você se destacar, ser promovido. É a mesma coisa na dança. Então, quando você está preparado emocionalmente
para uma competição, você cresce como pessoa, você se prepara para qualquer frustração que possa ter. Eu acho que a competição traz isso muito forte. E também você passa a ver o outro também. Você fala, nossa, eu preciso melhorar. Tal fulano está bem mais avançado do que eu. E é muito ruim quando os diretores não preparam um bailarino para competir e não só ganhar. Porque elas falam, não, você vai lá, só serve se for ganhar. Exato. E não é isso. O importante é que ele se apresente bem, que ele consiga vencer os seus medos, as suas dificuldades. Eu acho, assim, muito importante a competição na vida do bailarino. Com certeza. Claro, eu acho assim, o ruim é quando o bailarino só vai para competição. Sim, sim. Então sim. É aquela pessoa que só compete. Sim. Ele é um bailarino de competição e não um bailarino de sala de aula. Exatamente. E a gente sabe muito bem que se você vai para uma competição, uma grande competição internacional, você é visto primeiro em sala de aula. Sem dúvida, né? Então não adianta. As duas não adianta, você pode ficar junto, um né, ano. Gisela? As duas coisas têm que caminhar junto, né? Exatamente. Às vezes você fica um ano ensaiando, você está maravilhoso. Mas você entra na sala de aula e não consegue fazer outra coisa. Pois é. Fora aquilo que você aprendeu. Pois é, né? pois é. E ao mesmo Isso tempo, é você só importante. ficar na sala de aula e você não ter a oportunidade de ir para um palco, você também acaba não tendo um ganho artístico, né? Que só estar num palco que te proporciona, né? Você está ali num palco, vivenciando um espetáculo e tudo, né? Uma coreografia. E quando você vai para competir, você tem uma pressão maior. Então, porque você não compete só consigo mesmo, você compete com o outro. Então, essa pressão, ela te fortalece. Exato. Ela te dá, né? Ela te faz você experienciar uma coisa totalmente diferente. Crescer, né? E você evoluir como pessoa, evoluir como bailarino, tecnicamente, emocionalmente, artisticamente, porque você tem que aprender o papel. Você pode até cair, mas você nunca pode tirar a sua postura de bailarina, o seu personagem, né? Sim. Então, até isso a gente tem que preparar os bailarinos para esse emocional aí. O emocional, com certeza, sem dúvida. Gisela, e quais são os próximos planos seus com a Dansarte, com o estúdio, com o Festival Internacional, com o PRI, com o Conselho? Queria que você desse uma pincelada para a gente dos seus planos futuros. Vou passar de um a um, né? Para o Conselho Brasileiro da Dança, a gente agora vai criar uma plataforma de cursos online, e cursos também à distância. Então, a gente vai começar a ter cursos importantes em várias áreas, né? Em várias vertentes, em vários segmentos, que eu acho muito importante. Porque às vezes, por exemplo, o país é enorme, então a pessoa que está lá no norte não consegue fazer o nosso curso no Rio, em São Paulo, em Goiânia, não sei onde, né? Em vários lugares. Essa é a primeira coisa que a gente vai trabalhar, tentar fazer. A outra coisa, nós vamos agora criar um membro associado. Então, um membro, que é uma coisa que as pessoas estão me pedindo muito. Eu quero fazer parte do CBDD, eu quero poder fazer os cursos, eu quero poder ajudar de alguma maneira ou participar dos eventos do CBDD. Então, nós vamos criar agora. Aliás, já está pronto isso, que é o membro associado, que os membros vão ter vantagens, né? Vão poder usufruir de várias ações do CBDD e vão ter uma carteirinha. Então, você tem um membro que é bailarino, tem um que é bailarino profissional, o amador, você tem o professor, você tem o iluminador de dança, o cenógrafo de dança, a estilista de dança, o fotógrafo de dança. Então, esses membros vão estar no nosso site do CBDD, e as pessoas que quiserem procurar essas pessoas que são nossos associados, né, vão ter uma vitrine ali de pessoas, de profissionais para poder, né, ou procurar para trabalhar, ou bailarinos que queiram se projetar também, né? Legal. E também nós vamos criar os exames do CBDD. Os exames, como tem a Royal, como tem a Vaganova, todos os exames do primeiro ao último ano.
Começaremos com balé clássico, depois vamos ter jazz, vamos ter sapateado, vamos ter dança contemporânea. É claro que o clássico vai ter uns exames prontos, entendeu? As Sim. outras modalidades não. Por exemplo, o sapateado. O primeiro ano, você tem que conseguir fazer tais passos, né? O segundo ano, tais passos. Sim. E assim por diante, até você chegar no nível profissional. Mesma Tá. coisa o jazz, mesma coisa a dança contemporânea, né? Muito legal. Principalmente as danças acadêmicas. Muito legal. Quanto ao estudo de dança arte, a gente continua, né, projetando a nossa companhia, que nós temos uma companhia profissional que chama Forrácia de Dança. Então, nós já dançamos. Antes era Dança Arte de Dança. Agora o nome é Forrácia de Dança. Então, nós dançamos na Europa, dançamos na França, Alemanha, Turquia, dançamos nos Estados Unidos. Então, nós continuamos com a companhia, com nossos grupos, né? Abaixo da companhia, que é o grupo avançado, intermediário, juvenil, que vão para as competições, e o Festival Internacional de Dança de Goiás, né? Que também é o nosso carro-chefe aí. E o meu pessoal é os cursos para professores, a minha metodologia, que agora também eu vou criar o curso que vai ser por módulos, 2 anos cada módulo. Que legal. Então, esse curso vai ser também presencial e também à distância. Que legal, Gisela. Claro, não adianta fazer só à distância, porque a gente tem que ter o presencial. Com certeza. Né? Não adianta. O professor, eu tenho que corrigir o professor, eu tenho que saber como ele está fazendo, ele passa por provas orais, escritas e práticas. Sim. Né? Inclusive, no meu curso que eu faço no meio do ano e final do ano, os professores passam cortado, porque não é fácil, não. É um curso intensivo e eles têm que fazer provas orais, escritas, práticas. Sim. Ótimo. Fiquei cansada só de te ouvir aí, menina. Você não para. É uma coisa atrás da outra. A cabeça, olha. Meu Deus. Eu também me cansei. É muita coisa. Né? Porque são muitas frentes. As pessoas falam assim, Gisela. As pessoas falam, Gisela, seu nome é trabalho, seu sobrenome é hora extra. Porque Nossa. que hora você tem para viver? É Com difícil. certeza. Gisela, eu tô adorando conversar com você, mas eu vou ter que encerrar. Mas antes de encerrar, eu sempre gosto, quando eu vou entrevistar para a pessoa contar um pouquinho da sua vida, das suas particularidades, eu sempre faço um quiz para encerrar. É um quiz de perguntas, onde eu vou estar perguntando um pouquinho mais do seu lado pessoal para a gente conhecer a Gisela, um pouquinho mais seus gostos particulares, enfim, suas experiências, é bem tranquilo. E você tenta responder o meu quiz com uma palavra, tá? Mas se você não conseguir responder com uma, pode ser com mais de uma, não tem problema. Ai, meu preparada? Pronta? Devia ter estudado isso. Ai. Mas é legal pegar de surpresa. O legal é a surpresa, Okay. Ficar descontraído. Vamos lá, Gisela. Uma inspiração para você. Meus pais. Um professor que te marcou. Burman, em Nova York. O que mais toma o seu tempo hoje? A dança. As escolas, o CBDB. A dança. O que você gostaria de mudar em você? Perfeccionismo. Um livro. Tristeza e paz. Olha, que livro legal. Um filme. Um filme. Não tem nada a ver com dança. Lancelot. Olha só que legal. Uma cor, Gisela. Vermelho. Vermelho. Quando você se sente realmente viva? Quando eu viajo. O que você mais aprendeu com seus pais? Caráter
e determinação. Um medo. Não poder mais sonhar. E um sonho não realizado. Ai, meu Deus. Um sonho não realizado? Um sonho que você ainda não realizou. São tantos. Peraí, deixa eu pensar. Difundir a minha metodologia, não só no Brasil, mas no exterior. Que legal. O que é a dança para você, Gisela? É vida. Tempos de quarentena. Paciência, paciência e resiliência. Uma mensagem aí pra gente. O que você falaria aí para as pessoas que estão nos assistindo, para quem vai assistir esse vídeo que vai ficar salvo no nosso IGTV? Uma mensagem. Acreditem em vocês e saibam que tudo é possível. A gente sempre, sempre tem que acreditar nos nossos sonhos e fazer acontecer. Lindo, excelente. Muito obrigada, Gisela. Agradeço muito em nome do Fórum Obrigada. Internacional de Dança, pela idealizadora Priscila Yokoi. Quero agradecer muito por você ter vindo aqui dessa entrevista linda. Muito obrigada. Espero que você tenha aproveitado aí essa minha brincadeira final. Amei, amei. Adorei, adorei suas perguntas. Você é muito coerente com as suas perguntas e com como é que fala? Reflexões. Os toques que você dá. E adorei o Kiss. Fiquei meio com medo, mas gostei muito. Que bom, Gisela. Obrigada, viu? Um beijo grande. Obrigada. Tudo de bom para você, querida. Obrigada. Tchau. Obrigada, igualmente. Tchau. Prazer. Gente, obrigada pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã, no horário das 16h30, nós teremos uma entrevista super especial da Priscila com a grande Alice Arja, que vai estar contando um pouquinho aqui também da história dela, dos projetos dela. Na quinta-feira, nós teremos Jean Alex com a Cristina Morales, também no período da manhã, às 9 horas. Então, nossa página aí está cheia de programações para vocês. E curtam a nossa página, sigam aí as nossas dicas. Nós estamos movimentando a página do Fórum Internacional da Dança, especialmente para vocês. Um beijo, gente. Boa noite. Se cuida e fique em casa.